Oi, pessoal, bom dia. Pessoal, e a coisa só piora. Ontem, os Estados Unidos ele decretou que o PCC e o Comando Vermelho são organizações terroristas, né? Para quem não conhece, o PCC é uma organização criminosa que atua fortemente em São Paulo e o Comando Vermelho uma organização criminosa que atua fortemente no Rio de Janeiro. Já tem aí ramificações pelo país todo, mas o centro aí da atuação dessas organizações, São Paulo e Rio de Janeiro. Bom, ontem os Estados Unidos decretou que são organizações terroristas. Isso é muito complicado, isso é muito sério. Por quê? Uma organização criminosa, ela é uma organização que, que visa o lucro. Visa o lucro é bom. Enfim, eles buscam dinheiro, eles roubam dinheiro, eles querem dinheiro. Roubam carga, enfim, fazem muitas falcatruas aí, mas visando o dinheiro, tá? O foco é o dinheiro. Então são organizações que praticam vários crimes visando dinheiro. E uma organização terrorista, ela visa uma causa, né? Ela visa uma causa, tomada de poder, enfim, coisas aí que não é o dinheiro não é o principal. Eles defendem uma coisa que eles acreditam que seja correto para eles e defendem isso de maneira fortemente armada. E, né, lógico, eles precisam de dinheiro até para comprar essas armas, tá? Mas não é o foco não é o dinheiro, é uma, é uma causa, né, que eles acreditam. Como eu disse, dei exemplo aqui, uma tomada de poder, por exemplo, né, a base da força, né, empregando a força para isso. Então, isso é uma organização terrorista. E, repito, o PCC e o Comando Vermelho são organizações criminosas, elas visam dinheiro, tá? Então, existe uma diferença entre organização criminosa e organização terrorista. Bom, a partir do momento que os Estados Unidos decreta que são organizações terroristas, isso dá para os Estados Unidos, não é, o direito também não é a palavra correta, mas isso dá-lhe a chance, isso abre as portas para que os Estados Unidos ele atue no Brasil, ele venha no Brasil com essa não vou dizer desculpa, né? Porque se fosse uma organização terrorista, não seria uma desculpa, seria uma causa mesmo. Ele viria para o Brasil com essa causa de combater a organização terrorista. Isso meio que abre as portas, isso libera para que essa ação, né, dos Estados Unidos no Brasil seja normalizada, vamos dizer assim. Então, você decretar que nós temos organizações terroristas aqui no Brasil dá essa possibilidade. E aí o país, no caso dos Estados Unidos, ele vem para intervir aqui no Brasil, isso acaba atacando, de certa forma, a soberania nacional. Né? Isso é sério, isso não é brincadeira. Né? Mas aonde eu quero chegar? Qualquer cidadão brasileiro que incentivar, né, um outro país, e nesse caso os Estados Unidos, a intervir no Brasil, né, sendo que aqui nós não temos organização terrorista,
Então, qualquer brasileiro que vai incentivar os Estados Unidos a invadir o Brasil, e aí sabe-se lá qual o motivo que essa invasão, né, ocorreria, né? Esse brasileiro, seja quem for, ele está cometendo um atentado contra a pátria. E atentado contra a pátria, no Código Civil brasileiro, né, no Código Penal brasileiro, isso é crime. Isso é crime. E quem fez isso, se foi através de alguém, né, não se sabe também, mas se for pelo incentivo de algum brasileiro, esse brasileiro ele tem que ser tratado como criminoso, ele tem que ser tratado como tal. E tem que ser penalizado conforme o código, né, o Código Penal brasileiro. Então, assim, é muito sério, é grave isso, né? E qualquer brasileiro também que esteja aqui no Brasil que está incentivando uma invasão desse tipo também está cometendo um crime, né? Para vocês fazerem uma ideia, se fosse o contrário, se fosse um norte-americano vindo aqui no Brasil para falar mal lá da pátria, né, dele, né, esse camarada, os Estados Unidos iriam vir aqui buscar esse camarada e esse camarada iria ser penalizado às duras penas, sabe? O negócio é muito sério. Então, primeira coisa eu acho é que precisa se investigar se algum brasileiro incentivou os Estados Unidos a tomar essa atitude e se isso ocorreu, esse brasileiro ele tem que ser preso. Ele tem que ser preso, ele tem que pagar por um crime, né, que é um crime previsto em lei, ele tem que pagar por isso. Então, assim, o que eu vejo para hoje é quanto despreparo, né, a gente tem em algumas pessoas, ou não conhecem aí as leis, ou são mesmo assim, acreditam mesmo que o Brasil nada acontece, que o Brasil é terra de ninguém e a pessoa pode fazer o que quer, e não é assim, não é assim. E depois não adianta alegar perseguição, tá? Depois que for penalizado, não adianta alegar isso é perseguição política. Não, não é. Não é, isso é crime e tem que ser tratado como tal. Isso foi o de hoje. Valeu, pessoal.